Bom, da última vez que eu tive a oportunidade de falar deste púlpito, nós falamos sobre... o tema do que nós falamos é Perdidos na Igreja. E nós começamos a nossa fala falando um pouco sobre a crise que vive a igreja brasileira, do ponto de vista das vocações, e a crise que existe também na igreja brasileira, do ponto de vista do discernimento. Como é difícil, a impressão que a gente tem, como uma grande multidão de pessoas se deixam iludir, enganar, serem usurpadas, enfim, serem manipuladas, serem dominadas, serem feitas comércio por um número cada vez mais crescente de líderes religiosos, sem entender, ou talvez sem ter o discernimento daquilo que está acontecendo. Nós também falamos que essa expressão coletiva da igreja é um fruto da minha realidade íntima com a minha fé. Ou seja, nós olhamos para uma igreja que vive uma expressão confusa, que chama de fé cristã algo que distancia de Cristo como o Oriente dista do Ocidente. E isto não pode acontecer numa expressão maior se não acontece de uma forma individual. Ou seja, aquilo que a igreja brasileira ou aquilo que nós somos como igreja, ela reflete necessariamente o que os indivíduos que pertencem a essa comunidade têm como expressão da sua fé, ou como eles vivem a sua fé. De um modo que a minha expressão individual de fé afeta a minha comunidade de fé, e a minha comunidade de fé também afeta a minha expressão individual de fé. E nós lembramos isso a todos os irmãos, porque às vezes nós conseguimos identificar o problema quando ele está na perspectiva macro, quando ele está na perspectiva mais ampla. Mas eu tendo com isso a me eximir, porque se a igreja está caminhando nesse sentido ou naquele, e isto tem a ver como eu tenho vivido a minha expressão de fé. Por isso que o convite aos discípulos de Jesus Cristo é um convite a andar contra a maré. Mas nós precisamos entender que só nada contra a maré quem está vivo em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão mortos espiritualmente serão levados com os troncos, seguirão o fluxo, se deixarão levar, serão guiados por qualquer leito em que são dispostos. Mas os discípulos de Jesus Cristo saberão que necessariamente o mundo nos odiará. Necessariamente, nós teremos da parte do mundo uma contradição. E Jesus falou que não seria diferente. Jesus nos disse que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a Jesus, também nos perseguirão a nós. Então, não dá para querer ser discípulo de Jesus Cristo
e andar de mãos dadas com o mundo e sua maneira de pensar, de viver e de ser. E este mundo, quando eu falo mundo, eu não estou simplesmente me reportando ao estilo de vida secularizado. Eu estou falando também da religião do mundo, porque o mundo compreende também todos os aspectos da vida humana. E aí você tem também o aspecto religioso. Existe uma religião que se apropria do nome de Jesus, se apropria das escrituras, se apropria dos ritos, se apropria do que está escrito e usurpa o nome de Cristo, mas anda de mãos dadas com o fluxo, com o espírito desse mundo, com a forma deste mundo ser e de pensar e de agir. E se não houver uma metanoia, se não houver uma mudança de mente, que tem a ver com uma mudança de coração, que tem a ver com uma experiência tão radical, tão bruta, tão significativa, que a Bíblia chama de novo nascimento, então nada começou para mim e para você na vida cristã. Simplesmente assim. Não me importa saber o seu pedigree religioso, não me importa saber o seu pedigree social, cultural. A única coisa que de fato importa, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é se você é uma nova criatura ou não. A palavra vai nos ensinar que não importa se você é um circuncidado ou um incircunciso. O que de fato importa é se você é uma nova criatura. E às vezes nós deixamos nos iludir, e da vez passada nós falamos sobre o texto de Mateus, capítulo 7, onde Jesus fala que é para a gente ter muito cuidado. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros, daqueles que surgem no meio de vós em pele de cordeiro, mas que por dentro é um lobo devorador. E ele vai dizer que a igreja precisa tomar esse cuidado, e ele vai dizer que muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos nós demônios, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos nós prodígios e maravilhas. E ele diz: e eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, em verdade vos digo que eu nem sei quem vocês são, eu nem vos conheço. Então nós colocamos um holofote neste fato. Às vezes nós estamos diante de alguém que tem a aparência de um discípulo de Jesus Cristo, que se arvora à liderança da igreja de Cristo, mas que acha que tudo o que ele faz é ele quem faz. Porque o detalhe que nós apontamos naquele momento foi quando eles dizem assim: em teu nome não fizemos nós. E nós comparamos com Pedro no pórtico de Salomão, que quando curou o paralítico, e as pessoas começam a olhar para ele, para Pedro e para João, Pedro diz assim: por que vocês estão olhando para nós? Como se por nosso próprio intermédio, por nossa própria virtude ou santidade, este está em pé diante de vós. E aponta então para o verdadeiro autor de todas as coisas, e diz assim: em nome de Jesus, varão aprovado entre vós, com prodígios, maravilhas e sinais, os quais Deus fez por meio dele. É em nome deste, é pela fé de Jesus, que esse está em pé diante de vós. Então, às vezes, nós estamos diante de alguém que tem um pedigree cristão, de alguém que às vezes faz parte da liderança cristã, mas ainda continua fazendo, ainda continua sendo ele o obreiro das realizações, ainda continua sendo ele aquele que desempenha a sua vida, que governa a sua vida, que governa as coisas à sua volta,
Continua sendo, de fato, Ele quem está preparando o seu currículo para apresentar diante de Jesus e dizer: olha aqui, Jesus, você precisa olhar de forma especial para mim, afinal de contas, olha o que eu fiz em teu nome. Olha o que eu fiz em teu nome. E no reino de Deus, nós precisamos saber de algo que é extremamente claro. Só entra no reino de Deus aquilo, e só tem significado no reino de Deus aquilo que é feito pelo próprio Deus. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar em Atos capítulo 17, que o Deus a quem nós adoramos é o Deus que não pode ser servido por mim e nem por você, e nem por nenhuma mão humana. E Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem habita nesses templos somos nós. Porque Ele é o Deus que faz morada nos seus, como Jesus nos ensinou. Ele é o Deus que dispensou as geografias, que acabou com as geografias e com os templos como lugares de intermediação entre nós e Ele. Quando a mulher samaritana disse a Jesus: vocês, os judeus, dizem que o lugar em que se deve adorar é em Jerusalém. Nós, os samaritanos, dizemos que é no Monte Gerizim. E Jesus falou: querida, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. De um modo que a igreja pode estar lotada, e Deus sabe quem é a igreja. Onde 2 estiverem reunidos ou mais no meu nome, aí existe uma catedral. Se Jesus é a sua vida. Mas quando os lugares, as instituições, as relações humanas são quem nos autoriza, nós estamos vivendo um processo simplesmente mundano, ainda que muito rebuscado de valores, ainda que cheio de adornos bonitos, de canções belas. O que faz sentido para estes homens e mulheres que estão aqui louvando a Deus é aquilo que Deus sonda no coração de cada um deles. Deus sabe e Deus procura, e eu quero dizer para você que Deus, quando procura, Ele acha os seus adoradores. Deus já falou por meio dos seus profetas: tem um povo que me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. De um modo que nós, cada dia mais, precisamos entender a nossa vocação como cristãos em nossa nação, e vermos a nossa vida onde ela está sustentada. Quem está vivendo a minha vida? Se sou eu quem vive, isto não tem nada a ver com fé em Jesus Cristo. Agora, se você morreu, e se Cristo é a sua vida, se vive não mais eu, mas Cristo vive em mim, esta é a dimensão que vai permanecer para a eternidade. Caso contrário, não importa quão bom você e eu sejamos, não importa quão religiosos nós podemos ser, não importa nada. Não importa quão belo seja o nosso canto, a nossa doutrina, não importa nada. Somos um vácuo, somos um vazio, somos um nada. E nós precisamos prestar um pouco de atenção nisto, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. E eu queria, para começar o nosso bate-papo, que ainda nem começou, ler com vocês, eu vou pedir para o Dodô ler, o texto de Atos, Dodô, capítulo 1. Eu gostaria que você lesse do 15 até o 26. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura,
que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, em todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Santo Espírito, essa é a tua palavra, por isso, em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor pode nos revelar. Tem pessoas aqui, Senhor. A tua igreja está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Bom, este é um grupo que estava reunido em volta de 120 pessoas. Era o grupo que assistiu à ascensão de Jesus. E eles, em um determinado momento, questionaram Jesus se aquela era a época onde o reino seria restaurado a Jesus. E Jesus disse assim: olha, não compete isso para vocês, isso não é competência de vocês, querendo saber os dias e os tempos que o Pai revelou para a sua própria glória, guardou para a sua própria glória. Mas vamos fazer o seguinte: vocês vão ficar em Jerusalém, e vocês vão ser cheios do Espírito Santo, e vocês então vão receber poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Este é o pano de fundo que está ali. Jesus deu uma instrução para esse grupo. Nós falamos um pouco da vez passada, nesse sentido em que a igreja sempre deve andar. A igreja sempre é os chamados para fora. Sempre que eu estou numa comunidade onde o meu objetivo é me salvar, é me abençoar, eu estou no sentido contrário da cruz. Porque no espírito da cruz, do Cristo crucificado, é sempre na direção do outro que nós andamos. E todas as vezes que eu estou querendo salvar a minha vida, é nesse exato momento que eu perco a minha vida. Porque a fé cristã é sempre vivida na dimensão do outro. Nós vivemos de Deus, por Deus e para Deus, e consequentemente para a vida dos irmãos. E este pano de fundo está posto, mas de repente, nesta reunião, a igreja está reunida, Pedro de repente resolve falar, ele tem uma ideia magnífica. E ele diz assim: pessoal, sabe o que me aconteceu? Eu estava pensando ali no meu canto e eu lembrei de uma coisa. O tal do Judas se empirulitou. Ele bateu com as botas. E agora é o seguinte, a gente precisa colocar uma outra pessoa no lugar dele. Nós precisamos colocar alguém no lugar de Judas. Alguém poderia dizer assim: mas de onde você tirou isso, rapaz? Você está maluco? Você está pensando o quê? Onde já se viu? Que ideia é essa? Vamos tocar o barco, vamos do jeito que está e as coisas se encaminham. Ele falou: ô louco, você não leu nas Escrituras? Você não leu lá o Salmo 69? Você não leu o Salmo 109? Está escrito lá: tome outro o seu lugar. Ele evoca a realidade da palavra de Deus.
ele chama a atenção dos irmãos à palavra de Deus. Ele fala, gente, tem um chão aqui. Vocês precisam olhar, porque o que eu estou falando, eu não estou falando de qualquer jeito. O que eu estou falando, eu não estou tirando da minha cabeça. Está aqui, ó, está escrito. Davi, em 2 salmos messiânicos, falou sobre isso. Está aqui escrito. Aí o pessoal já deve falar, opa, vai te meter a besta com o Pedrão. Pedrão era assim com o homem, rapaz. O cara lê a Bíblia demais. Aí ele fala, é o seguinte, a gente precisa eleger aí 2 pessoas. Vamos eleger 2 caboclos, só que tem um critério, não pode ser de qualquer jeito não é qualquer caboclo que pode chegar aqui e pode, eu quero fazer parte. Não, tem que ser alguém que andou com Jesus, desde quando? Não, desde quando ele foi batizado até a morte dele e tal. Beleza, quem que sobrou aí? Aí sobrou José e Matias, beleza. Então agora a gente vai, o quê? O que é uma coisa espiritual, linda de se fazer? Nós vamos orar, gente. Olha que coisa maravilhosa. Então eles começam a orar. E aquele povo começa a orar. E vamos orar forte. Agora é forte, Brasil. Aqui nós vamos orar porque a nossa oração é forte e Deus vai responder a nossa oração. E eles começam então a orar, e tem uma oração que é linda, porque também não é qualquer oração. Ele diz assim, Deus, Tu que conheces o coração, revela para nós qual destes 2 tem escolhido. É lógico que ele deram uma reduzida fera em Deus. Falou, o Senhor pode até escolher aqui, Deus. Vamos dar essa moral para o Senhor. Mas é o seguinte, o Senhor só pode escolher entre os 2 caboclos aqui, ó, que nós já determinamos aqui. E os caras então começam a orar. Vamos orar. Mas, fica orando aí o resto da vida. Deus só vai falar na hora que Ele quiser falar. Mas lógico que as coisas não são assim. Nós somos os espirituais, nós estivemos com Jesus, nós vimos Ele subir. Nós somos os caras que Ele deu a instrução. A gente é a igreja de Jesus. Mas se então não ouve o que Jesus fala? Porque Jesus falou que é para você ficar quietinho lá em Jerusalém. Que precisa acontecer algo com a vida de vocês que ainda não aconteceu. Que vocês precisam ter uma experiência com Deus, de novo nascimento. Vocês precisam receber o Espírito Santo de Deus. Até lá, vocês ficam quietinhos. Até lá, o mundo espiritual está cerrado a vocês. Está fechado. Vocês não veem o reino de Deus. Vocês não sabem o que é isto. Vocês não sabem discernir a voz. Vocês não têm acesso. Espera, ele já havia dito, rapaziada, é o seguinte, eu vou, porque se eu não for, o Consolador não vai vir, mas ele virá e vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica as dimensões de tudo isso, do pecado pela incredulidade, e daí ele vai dizer que este Espírito nos guiaria em toda... Verdade, isso mesmo, vocês estão corajosos, hein? Verdade. Existe na vida do regenerado uma dimensão que lhe é aberta. A palavra de Deus vai dizer que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, no texto que eu citei, de João 4, diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, na mesma dimensão. De um modo que, se eu e você não tivermos o nosso espírito vivificado, se nós não nascemos de novo, nós não temos nenhuma conexão com esta realidade, nós não vemos o reino. Não pense que nascer de novo é morrer e ir para o céu. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino. E Jesus falou, é chegado a vós o quê? O reino de Deus. O reino de Deus. De modo que nada começa na minha e na sua vida até que tenhamos esta experiência. E essa é uma experiência que está em Deus.
Você pode ser apóstolo, ter andado com Jesus, ter sido batizado por Ele, você pode ter sido perdoado por Ele. Mas eu e você precisamos de uma experiência de regeneração. Se você não foi regenerado, se você não foi gerado de novo, gerado pela palavra de Deus, não adianta você mostrar a sua carteirinha de batista no céu. Não adianta nem você orar. Porque Deus sabe quem são os seus e quem não são os seus. E às vezes alguém que está fora da batista, é sarcasmo, gente, quem não entendeu, é uma brincadeira, é uma piada que eu estou fazendo. Que você olha, como Cornélio, por exemplo, que a gente olha e diz, essa pessoa aí não frequenta a minha comunidade, essa pessoa não é crente, não é evangélica. O que é evangélico? Defina para mim evangélico. Quem é evangélico no Brasil? Mas a gente olha e fala, bom, essa pessoa não se encaixa nos esquemas, nos padrões, essa pessoa é uma pessoa que Deus não ouve. É só Deus quem sonda corações. Não sou eu quem vou medir a sua vida para saber se você é um regenerado ou não. A única coisa que eu posso fazer é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, da suficiência de Cristo, da graça de Deus, da cruz, na esperança de que aqueles a quem o Pai quiser revelar, passem por essa metanoia, por essa mudança de mente, por essa mudança de vida, por essa mudança de governo. Antes eu governava a minha vida, agora chegou a mim o reino de Deus. É Ele quem fala, é Ele quem faz, é Ele quem realiza, é Ele quem opera todas as coisas na minha vida. O meu joelho só se dobra, o meu joelho só o adora, o meu joelho só diz assim, Senhor, cumpre em mim segundo a Tua vontade. Eu sei que muitas vezes, aliás, quase unanimemente, a nossa vontade não condiz com a vontade do Senhor. Mas existe uma oração que o Senhor nos ensinou a fazer, que é quando a sua vontade não está batendo com a vontade de Deus. Quando o que você quer fazer é contrário ao que Deus quer para você, diga assim, essa é a minha vontade. Contudo, seja feita a tua e não a minha. Não foi assim que Jesus falou? No Getsemane? Senhor, eu não quero ir para a cruz. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, esta é uma pergunta que eu faço, não para que você me responda, é para que você não seja enganado, iludido, é para que você não passe desapercebido, é para que você não se acomode com esta realidade mundana, quando o que Deus tem para você é a possibilidade de, em Cristo Jesus, ser feito um filho e uma filha de Deus, amado de Deus, governado pelo Deus que é bom, pela vontade de um Deus que sabe os planos que tem acerca de mim, ou que tem acerca de vós, planos de bem e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Se você quiser me ouvir, filho, filha, você vai comer o bem dessa terra. E o bem dessa terra, eu queria dizer para você, não são coisas, não são posições, não é saúde, não é casamento. O nosso bem é Jesus Cristo. Ele é o nosso pão. Ele é o nosso alimento. Ele é a nossa vida. Se você não comer a carne de Jesus, se você não beber o sangue de Jesus, você não tem parte com Jesus. E você ainda permanece nos seus pecados. É simples assim, ainda que você seja o Prêmio Nobel da Paz. Você só tem uma moral humana fantástica, mas não tem vida em você mesmo. E o meu problema e o seu problema é que nós precisamos de vida. Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham a religião certa. É isso? Foi isso que Jesus disse? Tem gente dizendo que é aí, meus amores. Não é não. Jesus disse assim, eu vim para que tenham
vida e a tenham com abundância. O seu problema não é a sua religião. Aliás, a sua religião é um problema também, mas o meu problema e o seu problema somos nós mesmos. E o meu problema e o seu problema é que nós não temos vida em nós mesmos. Mas Jesus veio para mudar isto. Jesus veio para nos fazer filhos e filhas de Deus. E isso Ele faz na sua morte e na sua ressurreição. E Pedro está se achando aqui a última bolacha do pacote, está se achando a última Coca-Cola do deserto, só que ele se esquece que normalmente a última bolacha já está meio murchinha e a última Coca-Cola está quente sem gás. Mas ele está se achando tudo isso. E eles então oram. Eles oram e fazem uma oração bonita. Mas olha que interessante, qual que é o próximo passo? Alguém tem coragem? Eu tenho um chiclete mascado aqui, estou doido para liberar do meu bolso. Se alguém falar certo, eu dou de presente. Lançaram? Pode pegar aqui, ó, Carol. Vou guardar ele de novo. Lançaram sorte. Sabe o que é lançar sorte? É o mesmo espírito do Urim Tumim. É algo lá da lei. É algo lá dos sacerdotes. Ia no peito do sacerdote. Se eu chamar 2 caboclos aqui e dizer assim, ó, eu vou dar o meu chiclete mascado aqui para quem tirar a cara. E eu jogar a moedinha aqui, não tem como essa moedinha ficar rodando aqui eternamente. Ela vai cair e vou ter que dar o chiclete mascado para alguém, porque eu falei. O que é isto? O que é isto? Senão a falta de discernimento para saber que as coisas mudaram. Que não se mistura vinho novo com odre velho. Que não se coloca tecido bom para remendar um pano roto, um vestido velho. Que Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Que havendo Deus falado outrora aos pais pelos profetas, a nós falou-nos definitivamente no seu Filho, em Jesus. Ele é a palavra, Ele é o Verbo encarnado, amados. Portanto, tudo que alguém vos disser, seja eu, que não tenha conformidade com Jesus, eu clamo a você, tenha misericórdia de mim e me chame de anátema, de maldito. Para que quem saiba, eu tenha tempo de me arrepender. Não se mistura Urim Tumim quando o Verbo encarnou. Não se lança sorte diante de um Deus que é vivo e que expressa a sua vontade na vida dos seus. E que fala, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Antes se clama ao Senhor. E espera Ele responder. É Pedro, é a igreja, é a mãe de Jesus, é os irmãos de Jesus. Mas e daí? Precisava que algo acontecesse na vida deles. E você, como um filho de Deus, como uma filha de Deus, não pode se deixar iludir por qualquer blá 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 teológico, por qualquer fundamentozinho bíblico, por qualquer circunstância. Se essa circunstância, se esse blá blá blá, se este texto das Escrituras não tem em Jesus Cristo o seu aferidor, aquele que diz o que é e o que não é, aquele que é a fala última de Deus na história. Olhe para Jesus. Às vezes, essa semana me perguntaram, e também foi um tema do programa de rádio, como eu sei quando Deus fala comigo? Quando eu sei? Eu conto aquela historinha que eu fui orar no fundo da minha casa e eu chamei Deus de
de Deus e ele desapareceu. Ficou distante. Aí eu falei, também estou muito formal, né? Senhor, Deus, ó. Eu falei, vou chegar mais para a intimidade, né? Falei, pai, paizinho. E quando eu falei pai, eu desapareci. Porque eu me senti, você está pensando que você é o quê para ficar chamando Deus de pai desse jeito? E daí eu falei, Deus, na boa, quem que é o Senhor? Porque está difícil para mim. Eu falo de um jeito, falo do outro, não resolve, só piora a situação. E então Deus começou a me responder a partir de um texto das Escrituras, Mateus 17, Monte da Transfiguração. Quando Pedro, Tiago e João estão lá também juntos, aparece Moisés, Elias, a figura principal dos profetas e a figura principal da lei, e de repente o Pai se manifesta. E aí os caras ficam com medo, caem no chão com a boca em terra, apavorados, e Jesus vem, lhes toca e diz assim, não temas. E o texto vai dizer que eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão somente a Jesus. É como se Deus estivesse me respondendo, filho, você quer saber quem eu sou? Você quer saber como eu penso? Você quer saber como eu ajo? Olhe para Jesus. Elias tinha desaparecido, Moisés tinha desaparecido, os profetas são insuficientes para me revelar, a lei é insuficiente para me revelar. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu contentamento, a ele ouvi. E eu na hora fiquei meio com medo, né? Porque você tem todo o respeito das Escrituras, e isso não significa desrespeito. Mas aí veio o texto de Hebreus 1:1 dizendo, havendo Deus falado outrora aos pais de muitas maneiras, a nós falou-nos de uma forma definitiva em Jesus. Se você quer saber se Deus está falando com você, ouça a voz. Se essa voz ela encontra ninho em Cristo crucificado, ela é palavra de Deus. Uma vez eu vi alguém se expressando, e comentei com isso no pessoal lá no Desconstruindo a Religião, alguém expressando sobre o texto de Hebreus 12, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a explanação era esta, meus queridos, vocês precisam se santificar, vocês precisam prestar atenção na palavra de Deus, e vocês precisam se dedicar nessa questão, a ouvir a sua palavra de Deus, e a buscar a palavra de Deus, a cumprir a palavra de Deus, porque é o seguinte, se você não se santificar, querido, você não vai ver a face de Deus. Você não verá a Deus. E eu então fiz uma pergunta para esse camarada, e disse assim, querido, eu queria dizer um negócio para você. Quem que fala para você o que é santo e o que não é santo? Quem é o aferidor da santidade? Quem é aquele que diz a nós se isso aqui está certo ou se isso aqui está errado? Ele falou, Deus. Eu falei, muito bem. Como é que eu posso, então, ser santo sem que antes eu tenha visto Deus? Se é Deus quem diz para mim o que é santidade, como é que eu posso ser santo sem ter visto Deus antes? E eu falei, querido, a palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus Cristo, para santificar os seus, santificava-se, isso mesmo, a si mesmo. E Jesus vai nos ensinar que ele só fazia o que via o Pai fazendo. João 4, João 5. E que ele, segundo ouvia do Pai, ele julgava todas as coisas. E ele falava. De modo que a vida de Jesus nada mais era do que uma comunhão com o Pai e uma expressão daquilo que ele via no Pai sendo repetida. A Bíblia também vai nos ensinar que se alguém quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Quando eu faço da santificação um meio pela qual eu obtenho um prêmio de ver a face de Deus, sei lá quando.
Na verdade, o único beneficiário disso sou eu mesmo. A minha motivação é eu mesmo. O meu objetivo é estar lá na frente, é ver a face de Deus, é poder ter outros atrás de mim, é poder, como eu vejo aí algumas teologias, que uns vão estar mais perto, outros vão estar mais longe, uns vão ter coroa, outros vão ficar sem coroa, uns vão ter cidade, outros vão ser ralé. Mas eu sou a única realidade onde Deus habita. Eu e Deus não nos separamos mais, porque não existem geografias entre eu e Deus. O salmista já disse: para onde eu vou da tua presença, Senhor? Se eu fizer a minha cama lá no Monte Everest, o Senhor está lá. Se eu fizer lá no pré-sal, o Senhor está lá também. Não sei, Deus lá no pré-sal, tal. É meio... Tá. Esta é a revelação. Então eu disse: querido, quando a gente coloca Jesus do lado desse texto que você está exprimindo dessa forma, não bate, não fecha, não dá liga. Sabe o que Deus está dizendo através da sua palavra, querido? Quando diz assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é que se a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, não for de tal forma íntima, relacional, de um modo que o próprio Deus venha viver a sua vida em nós e se expressar em nós, o outro não verá a Deus. Entende isso? De um modo que a santidade não é um meio pelo qual eu obtenho um prêmio da parte de Deus, porque tudo me foi dado em Jesus. Eu já estou pleno, perfeito e acabado, como diz Colossenses. Jesus Cristo é a plenitude da divindade e nós recebemos essa plenitude nele. De um modo que a santidade é simplesmente o meu caminhar com o Senhor e a minha dependência absoluta da vida de Cristo em mim. É o meu levar, o morrer em todo tempo, em todo lugar, na esperança de que a vida de Jesus se manifeste em meu corpo que é mortal. Não é eu apresentar um código de padrões e de éticas e de normas, dizendo: Senhor, eu não roubo, eu não adultero, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, Senhor, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Porque esta justiça é justiça humana, este padrão é padrão humano, isso evita com que a gente vá para a cadeia, mas não faz com que a gente veja o reino dos céus. Porque para ver o reino de Deus, eu preciso da verdade. E a verdade é que eu sou um pecador miserável, necessitado da graça e da misericórdia de Deus manifestada em Cristo Jesus. Se não acontece igual o Humberto pregou aqui na semana passada, quem não ouviu essa pregação, por favor, a gente vira um bando de hipócrita, um bando de personagem, mas a alma lá dentro está perdida. Não consegue ser, não consegue se espremer, não consegue. É sempre o personagem. É sempre graça e paz, irmão. E aí adoece. Ou se conforma com a forma. E a Bíblia diz assim: não vos conformeis, Romanos 12, com este século, com este aeon, com esta forma de pensar, mas sede transformados, ou transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que Deus fala? Vamos olhar um texto? Dodô, você lê para mim o texto de Atos 13, de 1 a 5? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manahem,
Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Olha que maravilha de texto. Vocês reparam que existe aqui uma correlação com o texto de Atos capítulo 1. Ali também a igreja está reunida e ali também existe uma necessidade, um trabalho, uma ação a ser realizada. Mas o texto vai dizer que o Espírito Santo disse. A oração, o jejum e a imposição de mãos só vieram depois da palavra. Pedro enxergou uma demanda, uma necessidade, e se achou mais atento do que Deus. E agiu em detrimento dessa demanda. E para sustentar essa demanda, ele sustenta isso com a palavra de Deus. Mas não era a hora, não era o lugar, e não era as pessoas que Deus tinha separado. Quem Deus tinha separado para o lugar de Judas? Romanos capítulo 5, capítulo 1. 1:1, Dodô. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Saulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Vamos para Gálatas, então. Gálatas 1 e 2, se eu não me engano. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Paulo, Apóstolo, não da parte de homens, mas por Jesus Cristo e pelo Pai. Deus já tinha a pessoa para tomar o lugar de Judas. E era a pessoa mais impensável, mais improvável. Se ele manda o currículo para a igreja dispensa. Na minha e na sua vida, como é que a gente tem feito, querido? Será que a gente não tem também reduzido Deus? Colocado Deus, eu tenho essas alternativas aqui, qual que o Senhor quer que eu faça? Eu vou por aqui, eu vou por ali. Na minha e na sua vida, nós temos a consciência da nossa impotência, como Jesus diz, o filho nada pode de si mesmo. Nós temos confiado num caráter que rege e governa todas as coisas, a ponto de esperar a sua voz dizendo: filho, vai por aqui, filho, vai por ali, filho, vamos caminhar aqui, filho, faz isso daqui. Nós temos reconhecido o Senhor em todos os nossos caminhos, para que Ele endireite as nossas veredas, ou nós temos proposto as veredas para que o Senhor nos abençoe? Dizendo: Senhor, eu estou indo por aqui, o Senhor dá seus pulos aí, dá um jeito de me abençoar, que está escrito. Como nós temos vivido a nossa vida? Nós temos tido comunhão com o Pai, relacionamento com o Pai, sabe, como criancinha mesmo, no colo de Deus? Você tem sido oprimido por uma liderança
que diz para você o que você deve fazer e o que você não deve fazer, impondo isso na sua garganta? Porque o cara prega bem, porque o cara tem conhecimento bíblico, que o cara ora e alguém é curado? Você já colocou Jesus do lado do que é dito? Para ver se aquilo que é dito encontra conexão com o Cristo, mas não é com qualquer Cristo, com o Cristo crucificado? Nós, como igreja, precisamos ter a ousadia e a consciência de saber que aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoá-la, há de completá-la até o dia da vinda do Senhor Jesus. Que tudo que o nosso Pai diz é verdade e, portanto, é lei. Não estamos aqui para relativizar a palavra de Deus, não, muito pelo contrário. Mas só se relaciona com ela aqueles que experimentaram esta filiação. Caso contrário, o que eu e você estaremos buscando é vantagens. É um Deus que evite o nosso sofrimento. É um Deus que nos abençoe. É um Deus que não deixe o nosso carro bater. É um Deus que não deixa a gente ficar doente. É um Deus que sabe premiar a minha moral fantástica. E eu não tenho coragem de abrir a geladeira da minha casa, tal a minha falta de intimidade com o meu Pai. Talvez o que Deus precise é fazer comigo, com você, conosco. É dizer assim: você quer governar? Você quer governar a sua vida? Então toma aí. Toma as oportunidades que eu lhe dei, a saúde que eu lhe dei, a inteligência que eu lhe dei. Toma tudo. Vai tentar governar isso. Você vai ver aonde isso vai te levar. Quem sabe lá quando nós estivermos lá no chiqueiro dos porcos, querendo comer o que os porcos comem, a gente possa lembrar da casa do Pai e dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Nem os trabalhadores do meu Pai passam pelo que eu estou passando. Pense numa coisa, amado, amada. Aquilo que causa mais problema para a nossa vida é a nossa administração da nossa própria vida. Aquilo que causa mais problema para mim e para você é quando nós tentamos governar a nossa vida. É quando nós aceitamos até ser cristãos, mas não admitimos o fato de que precisamos morrer. É quando a gente quer ir para o céu, está disposto até a pagar o preço para ir para o céu, mas a gente não está disposto a confiar no caráter de um Deus que é amor. Sabe por quê? Porque Ele diz que é necessário uma cruz. E nós não queremos a cruz. Então nós queremos a vida cristã, queremos criar os nossos filhos no ambiente cristão, mas não queremos a loucura do Evangelho. E Deus nos chama, amados, como filhos e filhas de Deus, a anunciar que só em Jesus Cristo há verdadeira salvação. Só em Jesus Cristo há de fato vida. E essa vida Ele quer nos dar. Ele não quer nos vender. Ele sabe que eu e você não temos a mínima condição de satisfazer o padrão de justiça de Deus. É por isso que o próprio Deus desceu. É por isso que Ele se fez um de nós, para fazer aquilo que era impossível a nós. E para nos dar isto de presente. Para que a sua vida possa ser vivida de verdade. Para que a sua reunião com a igreja não tenha por detrás uma motivação do tipo: ah, faz tempo que eu não vou na igreja, estou precisando lá, as coisas estão indo meio mal para mim. Não, mas que a sua motivação de se reunir com os seus irmãos seja a de adorar o Deus que vive em você. Que o seu envolvimento ministerial não seja do tipo: ah, tem uma necessidade ali, eu quero suprir porque eu preciso fazer alguma coisa.
Não, mas que seja uma vocação do seu pai. Filho, eu tenho um caminho que eu preparei para você desde antes da fundação do mundo. E eu só quero que você ande por ele. Sabe por quê? Porque está tudo consumado. Eu só quero que você trilhe com ele. Porque nesse caminhar, a gente vai bater um papo. Você vai andar na minha presença e eu vou te fazer perfeito. Sabe por quê, filhão? Porque isto é só eu quem posso fazer. É para que a sua contribuição, o seu dízimo, não seja com medo do gafanhoto. Seja a expressão de um coração voluntário, grato, que ouve a palavra e contribui. Para que a sua oração não seja um braço de ferro com Deus, mas seja um filho expressando-se, conversando com seu pai. Para que a sua vida seja de verdade, para que você não tenha uma outra motivação a não ser o próprio Deus. Uma vez eu perguntei para Deus assim, falei, Senhor, como que alguém pode se aproximar do Senhor sem interesse? O Senhor é dono de tudo. Ele falou assim, é simples isso aí para mim. Ele falou para mim, Claudemir, eu pego o caboclo igual o Claudemir, que não vale um cruzeiro furado, e dou tudo. A Bíblia não diz que aquele que não poupou seu próprio filho não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Eu falei, mas sabe o que é, pai? Quando a gente ganha um negócio que é muito bom, a gente tem um medo de perder danado. Aí os caras vão te procurar para o senhor proteger o negócio. Não, é por isso que ele falou assim, eu sei disso, sei que vocês são safados desse jeito. É por isso que quando eu dou algo para alguém, ninguém mais toma. Ele fala, os meus dons e a minha vocação. Sabe o que é vocação, amados? Chamado. Sabe o que é dom? Presente. São irrevogáveis. Você só vai ter um motivo para andar com Deus. Deus. E sabe quem vai querer isso? Quem é filho, quem nasceu de novo. Caso contrário, amadinhos, a gente vai ficar jogando tênis. A gente vai ficar competindo com Deus. E Deus quer nos pôr no colo e dizer assim, ó, eu amo. Eu amo. Eu amo você. Eu me dei a você. Para te libertar dessa vida onde você vive escravo da sua vontade, do seu querer, do seu desejo, que tem lhe matado até hoje, para que você abra a mão do seu governo, que você tem tentado governar a sua vida, mas isso tem te levado para o buraco. Sabe por quê? Porque você é incompetente para governar você. É muitas variáveis. Você não é Deus. Eu sou Deus. Só há um Deus. Sou eu. Se curve ao meu amor. Se curve. Não faça da minha palavra a sua religião. Porque eu não vim te trazer religião. Eu vim te trazer vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, amados, eu não vou conseguir chegar onde eu quero, eu nunca consigo, mas eu vou continuar. Né, irmão Cid? Eu gostaria de aí onde você está, no seu cantinho, que você, a Bíblia diz assim, avalie o homem a si mesmo. Que você pensasse na sua vida, se sua vida tem sido vivida dentro da sua possibilidade, angustiado, pesado, ou se você e eu entramos no descanso de Deus, onde é chegado a nós o reino de Deus. Se você não experimentou a obra do novo nascimento, eu quero dizer para você, hoje é o dia aceitável do Senhor. A Bíblia nos ensina que um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não desprezará. Portanto,
eu te convido a dobrar a sua cabeça e a orar diante de Deus. Gostaria que você não saísse daqui do mesmo jeito. E se você já é um filho de Deus, uma filha de Deus, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor nos ensine por sua graça a confiar nele. Que eu e você não guardemos no nosso coração nenhuma outra motivação, a não ser uma. E eu queria dizer a vocês o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, lá na cruz do Calvário, atraiu a todos no seu corpo no madeiro. Eu queria te dar uma notícia, que você de fato morreu em Jesus Cristo. Mas sabe por que você morreu em Jesus? Porque Deus queria te matar para tudo aquilo que te mata. Porque você é de fato pecador e a Bíblia diz que a alma que pecar, esta tem que morrer. Esta é uma obra que Jesus realizou. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O seu Redentor vive. A morte não pôde retê-lo. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E todos aqueles que pela fé experimentam a morte com Cristo, experimentam também a sua ressurreição. Eu queria dizer para você, querido, que hoje é um dia para você nascer de novo, para você viver outra vez, para você abandonar, como Paulo abandonou toda a sua religiosidade, mas para você voltar para a casa do seu pai como um filho amado, um filho que não deve nada para ninguém, nem para Deus, porque Deus constituiu Deus, nosso advogado contra Deus. Deus é aquele que assumiu a nossa causa. Deus é aquele que venceu por nós. Jesus Cristo, seu Filho, é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso, querido, querida, renda-se ao Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Não confie mais em nenhuma outra obra humana, mas única e exclusivamente naquela obra de Jesus, quando Ele diz está consumado. E que você possa gozar a alegria da comunhão de Deus todos os dias da sua vida. E ainda que neste mundo você passe por aflições e irá passar, você sabe que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. E aqueles que Jesus dizendo, o Pai me dá, vem a mim, e todo aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai, porque o meu Pai e eu somos um. Nele você está seguro. Amado, que a tua boca e a tua vida sejam um testemunho desta verdade para outros que estão cativos e para um mundo que jaz em trevas. Que Deus faça de você como um indivíduo um anunciador das virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que Deus nos faça como igreja, uma igreja proclamadora desta palavra, libertadora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que Deus repreenda toda a ave do céu nesse momento. Todos aqueles que querem roubar a palavra para que ela não nasça, cresça e frutifique. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos como igreja que haja salvação no nosso meio, para a glória do Senhor e do seu Cordeiro, Pai. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo,
Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.